No capítulo de hoje, chegaremos a Bento Gonçalves pela Rota do Sol e BR-470. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Na sequência, acessaremos o Pórtico Sul com a icônica Pipa Pórtico e em seguida passearemos pelas suas ruas para que possas conhecer os encantos dessa cidade na Serra Gaúcha. Nossa jornada culminará na histórica Praça Via Delvino, em frente à Prefeitura. Atenção, radar fixo, velocidade 60. Seja bem-vindo a mais um capítulo da nossa jornada pelo Rio Grande do Sul. Estamos na Rota do Sol, que nos guiará a Bento Gonçalves. Mais à frente, à direita, temos o acesso a Bento e Pinto Bandeira, na RS 444. Mas não será por aqui que chegaremos à cidade. Vamos até a BR 470, que nos levará até a icônica Pipa Pórtico, e a partir daí teremos inúmeros passeios inéditos pela região de Bento Gonçalves. Conheceremos algumas de suas vizinhas, inclusive a charmosa Pinto Bandeira. Teremos um passeio pelo Vale dos Vinhedos, pelo Caminho de Pedras, além do Santuário Nossa Senhora de Caravaggio. Mas a cereja do bolo será o trajeto de carro pelas estações ferroviárias de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, famosas pela Rota da Maria Fumaça. E tudo isso alinhado a um conteúdo histórico e geográfico. Afinal, cada jornada por estas terras é uma imersão nas tradições, nos cenários e na essência cultural de um estado que encanta. Neste pedacinho do Brasil, onde a tradição é forte e a receptividade é calorosa, cada estrada nos leva a paisagens inéditas e cada cidade esconde histórias que aguardam para serem reveladas. Portanto, acomode-se e desfrute de cada instante deste passeio cheio de encantos, pois a nossa aventura começa agora. Para quem não nos conhece, muito prazer, somos Denise e Brito e estamos aqui dispostos a te levar para viajar conosco pelo belo e encantador sul do Brasil. Vamos conferir no mapa animado a nossa viagem de hoje? Seguiremos pela Rota do Sol até a BR-470, passaremos pela Pipa Pórtico no acesso turístico sul e na sequência vamos até o centro da cidade, numa verdadeira experiência pelas paisagens do estado gaúcho, onde cada detalhe está sendo gravado em alta definição para tu sentir a viagem como se estivesse aqui. Lembrando que os nossos passeios não contêm propagandas ou indicações comerciais, eles são diferentes. Não falaremos que aqui tem um restaurante, uma cafeteria, não trabalhamos nesse formato, entende? Buscamos viajar pelas estradas e cidades do sul sem interferências, porém com muito conteúdo histórico e geográfico, trazendo as mais lindas paisagens dessa região. Aqui está o acesso que falei no início, mas nós seguiremos pela Rota do Sol. Atenção, radar fixo, velocidade 40. E aqui estamos pela Rota do Sol novamente. Na verdade, essa rodovia é um elo vital entre a serra e o litoral norte gaúcho. Talvez eu diria que ela seja mais do que uma estrada. É uma artéria que conecta duas regiões distintas, porém complementares do estado. E olha que interessante, ela demarca os limites do município com Garibaldi. Na nossa direita, Bento Gonçalves. E se não viajou ainda pelos episódios da Rota do Sol, partindo de Terra de Areia na BR-101, passando pela belíssima Serra do Pinto, por Tainhas,
conhecendo o acesso a Cambará do Sul, São Francisco de Paula, Canela, no coração da região dos Campos de Cima da Serra, até a nossa chegada a Caxias do Sul, eu vou deixar o link na descrição e te convido a conhecer, ver ou mesmo rever essas viagens, que contêm belíssimas paisagens e informações históricas e geográficas para aprimorarmos os nossos conhecimentos. Vale a pena conferir. Como dissemos, Garibaldi está à nossa esquerda da rodovia. A cidade é reconhecida como a capital brasileira do espumante, abrigando algumas das vinícolas mais tradicionais do país. Uma delas é a Chandon Brasil, que foi inaugurada em 1973. Acredito que teremos alguma oportunidade de passarmos por ela em algum instante dos nossos passeios. Garibaldi oferece diversas opções de passeios pelas vinícolas, onde é possível aprender um pouco sobre o processo de produção e apreciar os diferentes tipos de espumantes. A Rota dos Espumantes é um roteiro que desvenda os segredos das vinícolas de Garibaldi, com vinhedos pitorescos e adegas encantadoras. Já na gastronomia, a cidade também se destaca com restaurantes que oferecem pratos da culinária italiana e outras delícias da região. Garibaldi preserva um rico patrimônio histórico com construções antigas e museus que contam a história da imigração italiana na região. Quanto a Bento Gonçalves, o coração da Serra Gaúcha, vamos conhecer um pouco de sua história no decorrer da nossa viagem. A região do Vale dos Vinhedos, abrangendo tanto Bento Gonçalves quanto Garibaldi, desempenha um papel crucial na história e na economia do Rio Grande do Sul, consolidando-se como um dos principais destinos enoturísticos do Brasil. A sua importância se manifesta em diversos aspectos. Na história e na cultura, podemos destacar a herança da imigração italiana, a preservação das tradições e o patrimônio histórico e cultural. Quando falamos em economia, o primeiro destaque é a vitivinicultura, seguido do enoturismo e principalmente o desenvolvimento regional, pois o sucesso do Vale dos Vinhedos impulsionou o desenvolvimento de toda a região da Serra Gaúcha, beneficiando outros setores da economia, como a agricultura e o turismo rural. E o impacto que isso trouxe para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul foi o reconhecimento nacional e internacional, somado à geração de emprego e renda, e o que contribuiu para a atração de investimentos. Em resumo, o Vale dos Vinhedos é um patrimônio histórico, cultural e econômico do Rio Grande do Sul que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da região e na projeção do Estado no cenário nacional e internacional. Já estamos no trevo da Rota do Sol com a BR-470 e essa região pertence a Garibaldi. À esquerda, a rota segue junto com a 470 até o acesso a Garibaldi, passando pelo perímetro urbano, onde ela passa a ter características de avenida, enquanto que a BR-470, a princípio, vai até Montenegro, que está a aproximadamente 70 quilômetros ao sul, e ao norte ela atravessa Bento Gonçalves.
E olha que interessante, em Santa Catarina, a BR-470 é também a rodovia que integra a região oeste ao litoral norte. Inclusive, foi por ela que iniciamos a nossa jornada lá em Indaial, na nossa casa, no Vale Europeu Catarinense. No decorrer da viagem, tomamos a decisão de sair dela a fim de passarmos por Lages, na Serra Catarinense. A rodovia tem início em Navegantes, cruza a divisa dos estados em Campos Novos, onde o Rio Uruguai demarca o limite geográfico dos estados catarinense e gaúcho, e finaliza em Camaquã, na região centro-sul do Rio Grande do Sul. É considerada o principal corredor logístico do estado. O trecho da rodovia entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa tem características de travessia urbana, onde o trânsito local se confunde com o fluxo da rodovia. Passamos o limite dos municípios de Garibaldi e Bento Gonçalves e estamos oficialmente na capital brasileira do vinho. Logo à frente, à esquerda, pela faixa central, temos o acesso à Estrada do Vinho, que percorre todo o Vale dos Vinhedos e está na nossa programação. É também acesso às vizinhas Monte Belo do Sul e Santa Teresa. Este trecho da BR-470 que passa pela cidade é conhecido como Serra das Antas e leva esse nome devido ao Rio das Antas que corta essa região e se tornou muito conhecido em virtude daquela terrível e inesquecível tragédia das enchentes aqui no Rio Grande do Sul em maio de 2024. O rio ultrapassou muito sua capacidade e alcançou o rio Taquari. O nível das águas deste último atingiu quase 30 metros, o que corresponde a 11 metros acima do limite de inundação. Todo este episódio, que nos trouxe uma experiência de sofrimento, acolhimento e solidariedade, tornou centenas de milhares de histórias em inesquecíveis. Atenção, radar fixo, velocidade 60. Mas este povo aguerrido se ergueu de maneira extraordinária e hoje estamos aqui, catarinenses, homenageando os nossos irmãos gaúchos com os nossos conteúdos. Aproveitamos para parabenizar cada um de vocês, pois são um exemplo que o nosso país e o mundo necessitam. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Radar fixo, velocidade 50.
Atenção, radar fixo, velocidade 50. Estamos nos aproximando da Pipa Pórtico e seguir em frente vamos para Veranópolis, Nova Prata ou para Indaial. O Pórtico de Bento Gonçalves, em formato de pipa, foi construído em 1985 para ser o principal acesso à cidade. A pipa nos dá as boas-vindas e cria uma sensação de que estamos entrando no mundo do vinho. E observe aqui a passagem para pedestres no interior da pipa, que permite tirar fotos de dentro dela. Com pouco mais de 17 metros de altura, é um dos cartões postais da cidade e simboliza as pipas de madeira usadas para fabricar e armazenar vinho. A primeira versão do pórtico foi construída em 1975, mas foi destruída por um vendaval nos anos 80. Em 1985, a estrutura original foi substituída por uma nova construção, em concreto. Ao partirmos, encontraremos uma mensagem de agradecimento pela visita. Bento Gonçalves está a uma distância de 109 quilômetros da capital Porto Alegre e possui limites com os municípios Veranópolis, Pinto Bandeira, Farroupilha, Garibaldi, Santa Teresa, Monte Belo do Sul e Cotiporã. Aproveitaremos a oportunidade para conhecermos algumas de suas vizinhas. Em 2024, contava com pouco mais de 142 mil bento-gonçalvenses, como são chamados seus moradores, que fazem a história desta incrível cidade acontecer a cada dia. Estamos a uma altitude de 690 metros acima do nível do mar. Estamos passando sobre a linha férrea e à direita podemos ver um modelo da Maria Fumaça. Aqui também é a rua da estação ferroviária. É daqui que partem os famosos e animados passeios turísticos da Maria Fumaça, que faz parada em Garibaldi e finaliza em Carlos Barbosa. E como já dissemos, será a nossa cereja do bolo num passeio de carro entre essas estações ferroviárias. Essa ideia surgiu quando, muito tempo atrás, fizemos este passeio e eu ficava me questionando por onde o motorista do receptivo que contratamos em Gramado teria passado para deixar-nos aqui em Bento Gonçalves e buscar-nos em Carlos Barbosa. Então agora eu vou poder matar essa minha curiosidade in loco, porque nos mapas já é conhecido esse trajeto e queremos compartilhar contigo mais este momento. Estamos no centro da cidade e aqui à direita está a Praça Centenário, que foi inaugurada em 1928. Recebeu esse nome em comemoração ao centenário da Revolução Farroupilha.
produção de vinhos e espumantes é tão relevante que Bento Gonçalves foi a primeira região do Brasil a receber a DO para vinhos. A DO é a sigla para Denominação de Origem, uma certificação dada a vinhos produzidos em uma região específica. É uma das duas modalidades de indicação geográfica de vinhos brasileiros. A outra é a indicação de procedência, a IP, garantindo a qualidade dos produtos locais. O turismo na cidade está diretamente ligado ao enoturismo, com diversas rotas, como o Vale dos Vinhedos, que já falamos, o Caminho de Pedras, a Rota das Cantinas Históricas, a Rota dos Espumantes. Além do vinho, Bento Gonçalves oferece experiências culturais como festas típicas, gastronomia italiana e belos cenários naturais. Estamos chegando à Praça Via del Vino, onde estão instalados o Centro de Atendimento ao Turista, o Chafariz de Vinho e a Prefeitura Municipal. Localizada aqui na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, a praça foi estabelecida com a fundação de Bento Gonçalves em 1875 por imigrantes italianos e com o tempo tornou-se um marco representativo da tradição vitivinícola da região. A história de Bento Gonçalves começou quando, no final do século XIX, a Itália enfrentava dificuldades econômicas e sociais, o que levou muitos italianos a buscarem novas oportunidades em outras partes do mundo. O governo brasileiro, por sua vez, incentivava a imigração europeia para povoar e desenvolver as regiões sul do Brasil. Os imigrantes italianos enfrentaram uma longa e difícil jornada até chegarem ao Rio Grande do Sul. Muitos viajaram em navios precários, enfrentando condições adversas e a saudade da sua terra natal. A região de Bento Gonçalves foi colonizada em 1870, quando criaram uma colônia e deram o nome de Colônia Dona Isabel, em homenagem à Princesa Isabel. Antes disso, a região já era conhecida como Cruzinha, devido a uma cruz rústica no local. E foi a partir de 1875, 5 anos depois, que a região começou a receber um grande fluxo de imigrantes, principalmente da região do Vêneto. Ao chegarem à colônia Dona Isabel, enfrentaram mais desafios como a adaptação ao clima, a construção das suas casas e o cultivo da terra. Apesar das dificuldades, eles trabalharam muito e transformaram a região em um próspero centro agrícola e foram os responsáveis por moldar a cultura e a economia da cidade, especialmente através da vitivinicultura. A colônia Dona Isabel, que era um distrito de Montenegro, em 11 de outubro de 1890 se emancipou, passando a condição de município de Bento Gonçalves, em homenagem a Bento Gonçalves da Silva, um militar brasileiro, um dos líderes da Revolução Farroupilha. A imigração italiana deixou uma forte influência na arquitetura, no dialeto local e principalmente na gastronomia e na vinicultura.
Mas Bento Gonçalves não é só vitivinicultura e turismo. Ela é também um dos maiores polos moveleiros do Brasil, produzindo móveis de alta qualidade para exportação. A cidade abriga importantes feiras do setor, como a Móvel Sul Brasil, que é a maior feira de móveis da América Latina, e a FIMA Brasil, que é a Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis, voltada para negócios. E tem mais, Bento Gonçalves preserva suas tradições italianas por meio de festividades e eventos, como a Fenavinho, que é a Festa Nacional do Vinho, e que ocorre juntamente com a Expo Bento, uma feira comercial e industrial que movimenta a economia da cidade. Além da Bento em Vindima, que é um festival que ocorre na época da colheita da uva, com a pisa das uvas e tradições culturais. Perdemos a conexão com a câmera frontal, mas vamos seguir conhecendo um pouco da arquitetura da cidade. Esperamos que este passeio tenha sido bastante agradável. Vamos ficando por aqui, preparando caronas inéditas pelo belo e encantador sul do Brasil. Gratidão pela sua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve!